Oi, viajante da vida! Você acha que tudo o que acontece com você estava escrito lá no mundo espiritual? Estava escrito nas estrelas, como as pessoas costumam dizer? Pois é, na nossa próxima viagem, nós vamos verificar com Allan Kardec e os Espíritos que as coisas não são bem assim. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, deixa um like aí agora. Se não gostar, muda para dislike lá no final e deixa o seu comentário para dizer se gostou, se não gostou, por que não gostou, por que gostou. Isso ajuda muito a gente. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos, queridas irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, mais uma oportunidade preciosa de estudar a doutrina espírita. Que Jesus seja conosco nesse momento de trabalho. Nesses momentos que nós estamos vivendo, nesse planeta tumultuado, confuso desses últimos anos, muita gente diz assim, não se preocupe não, tudo isso estava planejado para acontecer. Tudo isso faz parte dos planos de Deus. E nenhum de nós que é espírita, que compreende a grandeza da divindade, que compreende a sua sabedoria, vai negar que a evolução, que o progresso e até os reveses, as dificuldades, os cataclismos que acontecem, fazem parte das leis divinas. Mas será que é tudo assim tão planejadinho? Será que é tudo tão nos mínimos detalhes? Onde é que fica, então, a outra proposta do Livro dos Espíritos, que coloca para nós que nós temos livre-arbítrio? Que nós espíritos só evoluímos, só nos tornamos melhores, só nos diferenciamos, só nos individualizamos, porque nós fazemos escolhas, porque nós temos direito de escolha. Como conciliar essa visão fatalista, de que está tudo nas leis de Deus, de que está tudo planejado, com o livre-arbítrio? Pois bem, Allan Kardec ajuda a gente a resolver esse dilema, ajuda a gente a entender que em doutrina espírita não existe fatalidade como as pessoas entendem. Quer dizer, se eu quebrei a unha, se amassei o dedão no martelo, isso não estava escrito lá no mundo espiritual que tinha que acontecer naquele dia, naquela hora direitinho, não. Não é bem assim. Então, diante dessa colocação que algumas pessoas fazem assim, o que está acontecendo está escrito nas estrelas. Gente, isso leva a uma acomodação. Leva as pessoas a um estado de acomodação assim, se está planejado, se estava nas leis divinas, eu não tenho nada para fazer. Eu não posso modificar, não posso mudar a situação horrível que está por aí, não posso alterar a situação desgovernada que nós vemos no nosso planeta, na nossa sociedade. E não é bem assim. Os espíritos, nós espíritos, temos livre-arbítrio e temos o dever de usar o nosso livre-arbítrio para modificar a realidade, para modificar as situações negativas principalmente e ampliar as situações positivas. E é exatamente por isso, é exatamente nesse ponto que Allan Kardec vai estudar conosco, lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, no capítulo 10, que trata da lei de liberdade. Porque assim, se nós temos liberdade de agir, temos liberdade de pensar, como justificar então essas coisas que, por mais que sejamos previdentes, elas acontecem? Será que há fatalidade por um lado? Será que há livre-arbítrio do outro e essas coisas são conflitantes? Não são, não. Não são mesmo. A gente tem que estar bastante atento, porque muitas pessoas usam isso como um argumento de fuga. E aí o codificador pergunta aos benfeitores espirituais se esses fatos da vida, principalmente as adversidades, se a ideia de destino existe, absoluta, se há fatalidade no termo que se designa essa palavra, lá na questão 851 do Livro dos Espíritos. E aí os benfeitores espirituais vão colocar o seguinte, olha, não é bem assim não. Fatalidade como algo irrevogável, como algo do qual nós não podemos fugir, não é bem assim. Mas, uma vez que o espírito escolheu uma rota, uma vez que o espírito escolheu um processo reencarnatório, um determinado corpo, com determinados implementos, com determinadas deficiências, ele já não consegue mais, iniciada a rota, fugir das consequências dessa escolha. Então ele está fatalmente designado a viver no corpo que foi planejado para ele. Aí sim, do ponto de vista físico, só esse nível de fatalidade é que existe. Mas esse corpo que tem esses implementos, esse corpo que tem essas deficiências, essa vida que essa criatura vive agora, que foi planejada para ele, ela é consequência das escolhas que foram feitas antes. Então a gente tem que estar muito atento, porque assim, nunca nós vamos observar
fatalidade no que diz respeito à vida moral. A possibilidade de escolher, as provas que nós vamos passar, elas podem ter relação com a nossa vida material. Dessa a gente não pode fugir. Se eu escolhi nascer num corpo que tem uma perna mais comprida que a outra, a menos que apareça uma tecnologia que faça uma cirurgia e me permita recursos para igualá-las, eu vou passar o resto da minha existência com uma perna mais curta que a outra. Só um exemplo, tá, gente? Mas, se eu tenho a escolha entre agir ou não agir de forma errada, isso eu não posso dizer assim, não, eu agi assim, eu cometi esse crime porque estava planejado para mim. Isso não é verdade. Isso os espíritos alertam a gente que não é verdade. E ainda tem mais. Os bons espíritos nos inspiram para a gente agir de uma forma adequada, para a gente atuar de uma forma melhor, mesmo diante das adversidades da vida. Mesmo diante de uma limitação que a vida nos impõe e que, de determinada forma, nós não podemos mudar. Mas nós podemos mudar a forma de encarar essa realidade física, a forma de encarar essa diversidade. Por outro lado, dizem os espíritos a Kardec, os espíritos atrasados, os espíritos malfeitores, tentam nos incutir o desânimo, não tem jeito mesmo, você é assim, olha, você é um desprivilegiado, é um azarado. Tem gente que fica com essa, de eu sou um azarado, eu nasci estigmatizado pelo mal, pelo vício, pelo erro. Nada disso, gente. Não é dessa forma que as coisas são. Então a gente tem que estar bastante atento. Lá na questão 852, Kardec pergunta assim, mas tem pessoas que elas saem de um problema, entram no outro, saem de uma dificuldade, entram no outro. Será que elas estão fadadas? Existe para essas pessoas a fatalidade de uma vida desgraçada, de uma vida de dificuldades, de uma vida sempre de problemas? E aí os amigos espirituais vão responder assim, não é exatamente o destino, nem foi um planejamento. O que acontece é que a criatura, cada um de nós, gente? Cada um de nós arca sempre com as consequências das nossas faltas. As nossas adversidades, os nossos problemas, as grandes dificuldades que nós enfrentamos, elas dizem respeito particularmente às faltas que nós cometemos. Na vida presente, principalmente, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, que nós vamos ver as causas atuais das aflições são bem maiores do que as anteriores, mas também pode acontecer, principalmente nesses casos de provas já de nascença, provas congênitas, que a criatura já renasce num corpo debilitado, sujeito a dificuldades, que isso seja devido aos nossos atos, às nossas escolhas de uma outra existência. Mas sempre é relacionado às nossas faltas, sempre é relacionado aos problemas que nós causamos para nós mesmos. Não adianta a gente procurar um centro espírita esperando um milagre de mudar as nossas provas se nós não mudarmos a nós mesmos. Então o codificador fica impertigado nessas questões lá do capítulo 9 da terceira parte, que assim, mas tem gente que escapa de um perigo e logo cai em outro. Eu me lembro muito de desenhos animados que eram assim na minha época de infância, né? O personagem escapava de um bueiro aberto, escapava de ser atropelado por um ônibus em disparada, e quando ele chegava na calçada e respirava aliviado, pum, caía um piano na cabeça dele. É bem essa história que Allan Kardec está contando aí. Tem criaturas que parecem estigmatizadas. Elas tinham que desencarnar, tinha que acontecer a cessação da vida. E aí o Kardec pergunta para os amigos espirituais se existe mesmo essa perseguição pela morte. São criaturas que estão lá marcadas, tinha que morrer nesse dia. Escapou de ser atropelado por um carro, caiu no bueiro. Escapou de cair no bueiro, caiu um piano na cabeça. Será? E aí os amigos espirituais respondem, só a hora da morte é fatal. Nesse momento, é uma questão interessante, porque assim, quando o nosso corpo físico se esgota, quando já não há mais possibilidade de manter a vida, naturalmente vai se esgotar essa vida. Então, essa hora, ela de certa maneira foi planejada lá no mundo espiritual. Mas, como nós temos liberdade sobre os atos da vida moral, e os atos da vida moral, os atos da nossa vida espiritual, podem ter impacto, podem ter resultados sobre a estrutura do nosso corpo físico, sobre a forma como nós escolhemos viver, esse fatal aí não é exatamente tão preciso, porque a gente pode encurtar, usando de forma equivocada o nosso corpo, nos expondo demais a riscos, ou a gente pode delongar, o que é mais raro de acontecer. Mas também é possível, evitando alguns males, corrigindo falhas que poderiam desencadear outras consequências mais graves e desencadeiam consequências mais leves. Então, fatal entre aspas.
Só o momento da desencarnação é fatal. Por quê? Porque quando rompem-se os laços, quando já não existe mais ligação entre o espírito e o corpo, não existe mais jeito de reverter o chamado processo da morte biológica, o chamado processo da desencarnação do espírito. Mas, nesse ponto, a partir daí há muita coisa a ser considerada. Porque nós não somos perseguidos pela morte. Até porque o codificador começa a perguntar aos benfeitores espirituais. Afinal de contas, se o momento da morte é fatal, se a gente não pode fugir dele, então, quando não é a hora, a gente não morre. E aí os espíritos respondem, é verdade, vocês não vão desencarnar se não chegar o momento, se não chegar a hora, o momento oportuno, de acordo com as experiências que nós temos a viver, hein, gente? Não é o momento oportuno reescrito lá numa certidão que está no mundo espiritual. É esse consequência das nossas escolhas, da nossa forma de viver. Em que se esgota o corpo, ou em que o corpo está numa condição em que ele não suporta mais a vida. Este é o momento fatal. Mas enquanto ele não chega, a gente não desencarna. Aí o codificador pergunta na 854, bom, então, já que se o momento não chegou, a gente não vai desencarnar, para que eu vou tomar cuidado? Para que eu vou me precaver? Eles são inúteis, esses cuidados de precaução, para evitar a morte antes do tempo. E aí os espíritos dizem, não, nada disso, ao contrário. Essa precaução, esses cuidados que nós temos em relação à morte, eles servem principalmente para que ela não aconteça antes do tempo. Para evitar a morte prematura, as criaturas têm esse instinto de preservação. É parte da lei de conservação. Evitar a morte para que o espírito permaneça na Terra, para que o ser permaneça na Terra tempo suficiente para realizar o seu progresso e também para realizar a parte que nos cabe de contribuição para o aprimoramento da criação. Então é muito útil esse senso de preservação, esse senso de cuidado. Ninguém tem que sair para eu sou espírita, eu sei que eu não vou morrer ainda, então eu posso me expor de qualquer coisa, eu vou entrar em qualquer comunidade quando estiver tendo tiroteio. Nada disso, gente. Nós vamos ter todos os cuidados necessários, nós vamos usar máscara quando tiver uma pandemia acontecendo, nós vamos evitar o contágio quando for possível, nós vamos tomar a medicação que previne, a vacina que previne, já que não existe nada que evite quando a doença já está instalada, não tem essa história de tratamento precoce. Então, cada situação nós vamos manter, cuidar da nossa existência, preservar a nossa vida o máximo de tempo possível. Para quê? Para que a gente possa se desenvolver, para que a gente possa progredir, já que esta é a finalidade da reencarnação. Se a gente ficar se expondo demais, se a gente ficar abusando demais, a gente acaba encurtando essa vida. Então o senso, o sentido de preservação, esse instinto de preservação que existe entre nós, ele é muito útil, ele é muito importante para que a gente possa ter esse tempo a mais, para que a vida não se extinga além do tempo. E aí o codificador fica assim, pensando com ele mesmo. Mas tem criaturas que dizem assim, eu sei quando é que eu vou morrer, quando que isso vai acontecer, sei até como. E o codificador pergunta aos espíritos, existem mesmo pessoas que sabem até o gênero de morte que vão ter? Quando que vai ser? E aí eles dizem assim, olha, dependendo da forma como as criaturas planejaram a sua vida, elas podem ser informadas antes de encarnar, melhor dizendo, elas podem ser informadas antes de encarnar da forma como irão desencarnar, sabendo o que elas vão fazer. Se, por exemplo, um indivíduo que reencarna com uma proposta de atuar na área de saúde ou de ser um bombeiro. Então, cada um desses profissionais sabe que tem uma possibilidade grande, uma probabilidade grande de, por exemplo, durante uma pandemia, contrair uma enfermidade e desencarnar. Não quer dizer que ele queira, nem quer dizer que ele tenha planejado a encarnação procurando essa morte precoce, procurando essa morte desse jeito. É em função do seu planejamento de progresso. A mesma coisa com relação ao bombeiro. Ele vai subir num prédio para socorrer alguém, o prédio desmorona e ele é soterrado. Não quer dizer que ele planejou morrer daquele jeito, mas ele sabia que como um bombeiro, ou como um profissional de saúde, ou como alguém em área de risco, poderia ter uma desencarnação daquele tipo. Então as criaturas ficam mais ou menos asserenadas, elas ficam mais tranquilas. E é isso que Kardec nota. Quando elas têm mais informações sobre quando e sobre como vão desencarnar, muitas criaturas mostram serenidade. Aí a gente tem que ter um cuidado danado, porque o codificador estava fazendo uma observação numa amostragem espírita.
numa amostragem de pessoas espiritualistas também, aquelas que têm convicção de que existe uma vida após a morte do corpo físico, de que elas não vão deixar de existir, de que o afeto que elas sentem não vai deixar de existir. Então essas pessoas, quando elas vêm se aproximar da desencarnação, elas mostram serenidade, enquanto aquelas pessoas que são apegadas, que são agarradas à vida material, que acham que só essa aqui que existe, ficam desesperadas, ficam amedrontadas com a possibilidade de uma doença, por exemplo, uma doença que não tem cura, que nós sabemos que tem um alto índice de mortalidade. Quando ela alcança uma pessoa que tem esse lastro espiritualista, essa pessoa vai se ressentir, ela vai entender que vai passar por momentos difíceis, ela vai fazer uso de todos os recursos. Gente, presta atenção. Quem é espírita, quem é espiritualista, quem sabe que não vai morrer, não vai abandonar a vida física porque sabe que não vai morrer. Ora, se existe uma medicação, a gente vai tomar a medicação. Se existe um tratamento, a gente vai fazer o tratamento, mesmo que a doença seja considerada muito grave. Ninguém vai se cruzar os braços e dizer assim, é porque Deus quer, está chegando a minha hora. Não, você está encurtando a sua hora, viu, criatura? Se você não usa a medicação, se você não se previne, se você, por exemplo, não faz a dieta necessária para evitar que o seu corpo, que está passando por uma debilidade, suporte a vida, você está encurtando a sua existência. Mas não ter medo da morte já é muito bom. Encarar a doença com essa serenidade, que a gente pode até morrer o corpo físico, a gente pode até sentir dor, mas a gente não vai acabar, é muito bom, é isso que os espíritos dizem. Porque as criaturas que não têm medo da morte, que sabendo da aproximação da morte, ficam serenas, ficam tranquilas, na verdade elas olham a vida material com os olhos de seres espirituais. Por outro lado, os materialistas arraigados, as criaturas que acham que só existe essa vida, elas olham a vida material como se fosse a única. Então, uma condenação a uma doença para a qual não existe cura, para um materialista, é uma sentença de morte antecipada. Nós lembramos um caso que é relatado pelo espírito Camilo, lá no livro Memórias de um Suicida. A capinha dele vai aparecer aqui para quem está assistindo na internet, e aí vocês vão perceber o seguinte, é o caso de um professor de filosofia, uma criatura muito culta, criada numa família muito culta, mas extremamente materialista, vinculada ao niilismo, ao negacionismo da imortalidade. E aí, ao ser diagnosticado no século XIX com tuberculose, que na época era uma doença que matava, era uma doença para a qual não existia cura, ele pensando lá nas tosses com sangue, nas hemoptises, na dificuldade, na repulsa que a sociedade teria dele, porque ele seria um praguento, seria uma criatura que estivesse contaminada de uma doença que não tinha cura, que podia ser muito contagiosa. Ele pega e se mata antes, quer dizer, ele abrevia a vida. É essa a resposta dos materialistas à morte. Eles têm medo, porque não sabem o que vai acontecer, eles têm medo do desconhecido, ou então eles aceleram porque eles acham que não tem o que esperar mais da vida, que não há mais o que viver nem aprender aqui, quando na verdade há muito o que aprender. Uma doença dessas graves, uma doença que leva ao estado terminal, ela nos ensina muito, principalmente a superar, a suportar as provas, a encarar a vida com mais coragem, a entender esse motivo. E aí as criaturas que olham a vida com o olhar do Espírito, entendem a morte como uma passagem libertadora, como uma oportunidade de se livrarem, sim, no momento certo, no momento oportuno, quando já esgotados todos os recursos, de uma veste imprestável que o fazia sofrer. E aí ele busca então um estado de leveza, um estado de mais tranquilidade no mundo espiritual. Mas, e aí o codificador não é bobo nem nada, né? Tem situações em que as criaturas chegam ali no limiar. Elas estão pertinho, o perigo parece muito grande, a morte parece iminente, mas não se realiza. Por que algumas pessoas tomam esses sustos de morrer? Quase morri, estava no trânsito, de repente para tudo, dá uma freada, achava que ia ser engavetado e o freio funciona, o carro estava em dia, a revisão estava em dia, porque isso também é importante, né, gente? Quando a gente usa veículos, quando a gente usa instrumentos, a gente tem que estar atento à manutenção deles, porque se o meu carro falhar o freio na hora que eu precisar, porque eu não fiz manutenção, eu vou passar lá para o mundo espiritual como suicida também, ou como suicida involuntário, pelo menos. E aí é importante a gente pensar assim, esses sustos de quase morrer, esse susto de ver a morte de perto, tem gente assim, eu vi a morte de perto, não é? Aquela iminência de uma queda de uma altura muito grande, a iminência de um tiroteio, a gente ser atingido, e o indivíduo consegue se esconder, a iminência de um acidente de automóvel, de um acidente qualquer.
né, do acidente aéreo, como a gente vê o Chico Xavier se desesperando lá no filme que foi feito sobre ele. Então, esses momentos de susto de quase morte. Afinal de contas, já que o indivíduo não vai morrer, já que não é a hora dele, para que ele passou por isso? Pergunta Allan Kardec na questão 855. E aí os espíritos respondem assim, é um alerta, é para que abrais os vossos olhos. Esses momentos em que vos vedes pertinho da morte, em que vos sentirdes já aproximar do momento da morte e ele não se concretiza, funciona para dizer assim, ó, tende cuidado, sois fracos, você não é tão forte assim, você não é imortal, se cuide, faça revisões da sua vida. Essa é a influência que os bons espíritos aproveitam para incutir em nós quando nós passamos por esses momentos. Muitas vezes nós passamos perto desse momento, ou achamos que passamos perto. Nossa, escapei da morte num acidente de carro. Nossa, escapei da morte numa queda. Não tem gente que pensa assim? Mas aí, o que elas fazem dessa experiência? Essa que é interessante. Os amigos espirituais, na resposta que eles dão à questão 855, eles chamam a atenção de Allan Kardec. Não é nem o fato de quase morrer que é importante. O importante é o seguinte, o que nós vamos fazer da sensação de finitude, da sensação de fragilidade que nos ocorreu. E aí eles dizem assim, os espíritos benfeitores, os vossos amigos espirituais, vão vos sugerir mudança de comportamento. Se foi por causa de algum comportamento equivocado, se foi por causa de alguma escolha infeliz que você se aproximou da morte, mas não morreu, é hora de pensar em mudar de comportamento para não acontecer de novo, porque vai que da outra vez não fica no quase, né? Vai que da outra vez passa o limiar do quase. E aí acontece mesmo. Essa é a influência dos bons espíritos, fazendo com que a gente se emende. Mas na hora que passa o susto, vai passando o tempo, aquele susto vai saindo da nossa memória, por isso que de vez em quando a gente passa por outros sustos. Né? Aquela lembrança de que a gente é frágil, de que a gente podia ter morrido, de que podia não ter conseguido fazer tudo o que devia, de não poder ter progredido quanto devia, vai passando com o passar do tempo. E aí também diz ele, com a nossa fraqueza, com a influência de espíritos atrasados, de espíritos infelizes. Mas a nossa própria fraqueza, às vezes, a nossa própria imperfeição, faz a gente achar isso. Ah, eu escapei dessa vez, eu vou escapar todas. Não, aquela vez que eu estava de moto, sem capacete, e tomei um tombo, parei debaixo de um ônibus, e só ralei o cotovelo, eu consegui escapar da boa, então eu vou escapar sempre de boa, posso andar sem capacete. E não pode não, gente. Eu fico assustado aqui no Rio de Janeiro, que as pessoas usam capacete para proteger o cotovelo na moto. Não é possível. Hoje ainda, fazendo uma pequena viagem, um pequeno percurso, numa rodovia federal, eu vi um indivíduo sentado numa moto, com um capacete no cotovelo e pilotando no meio dos carros, costurando no meio dos carros. Gente, isso aí é o que acontece, como dizem os espíritos de Allan Kardec, em que espíritos atrasados vão aproveitando a nossa fragilidade para fazer a gente achar que é o máximo, que é imortal. Ou lembrando um personagem de filme que é um Highlander, daquelas criaturas que não era mortal, a menos que cortasse a cabeça delas lá nos filmes do passado, né? E a gente começa a perceber que não é bem assim. Então, ficando no final das contas, e isso é o que é o mais importante, aí que vem o alerta importante para a gente não abrir mão também do nosso livre-arbítrio, para a gente não abrir mão também da nossa responsabilidade. Os espíritos dizem a Allan Kardec, ó, peraí, não é assim não. Presta atenção aqui. O espírito atrasado sugere para um lado, o espírito elevado sugere por outro, mas no final das contas, quem age é sempre a criatura. Quem tem a decisão final, quem dá o voto de seguir a influência de um ou de outro, é sempre o indivíduo. Então, no final das contas, qualquer que seja o resultado, a responsabilidade sempre vai recair sobre o indivíduo. Não adianta você desencarnar porque andou de moto sem capacete e chegar lá e botar a culpa no obsessor. Ah, Senhor, eu botei a moto no cotovelo porque o meu obsessor disse que eu não ia morrer de batida de moto, então eu aceitei. Não dá para botar a culpa nele. Então a gente vai estar sempre responsável pelos próprios atos, sempre responsável. E esses alertas são importantes. E aí a gente começa a observar, mas olha só, vamos pensar. Tem um livro ótimo do Manuel Filomeno de Miranda, que é o Transição Planetária. Ele começa exatamente lá em 2004, quando houve o tsunami na Oceania, ali na região da Ásia, e 300 mil pessoas aproximadamente desencarnaram de forma coletiva. Foi um terremoto violentíssimo. Ou seja, não cabia a nenhum de nós nem prever, embora toda a instrumentalidade que a gente tem ainda hoje da ciência, nem evitar. Quem estava lá não tinha condição disso, nem tinha pensado que isso podia acontecer, estava fazendo turismo e tudo mais. Então assim, será que não tem situações que são fatais?
Será que do ponto de vista material a gente está lá passando por fatalidades e isso foi planejado para nós? Pensando nessas 300 mil pessoas que desencarnaram nesse terremoto de 2004, será que para todas elas estava escrito lá no planejamento, olha, você vai tirar férias, em dezembro de 2004 você vai parar lá num país da Oceania, achando que está num paraíso, de repente vai ter um tsunami e você morre? Foi dito isso para ele? Ou será que, como a gente viu nas questões anteriores dessa parte do Livro dos Espíritos, o indivíduo tem uma noção de que, da forma como ele escolheu viver, ele pode ter um determinado gênero de desencarnação, um determinado tipo de partida. E é exatamente nesse sentido que os Espíritos vão responder para Allan Kardec. Não existe planejamento absoluto. Poxa vida, Maurício, não existe planejamento absoluto? Não, não existe planejamento absoluto. Aquilo que nós vamos ver acontecer não quer dizer que todos os detalhes estão agendados ali. Ai, o fulano quebrou o braço quando tinha 8 anos de idade, depois ele caiu da escada quando tinha 10 anos de idade. Tudo estava escrito. E a cozinheira foi cozinhar, encostou o braço lá na panela quente, queimou o braço. Estava planejado na reencarnação dela. Não é assim. Os Espíritos informam Allan Kardec, na questão 859, para ser mais exato, que não há um planejamento absoluto de todos os fatos, de todos os detalhes da nossa vida. Dizem os Espíritos, só os fatos importantes, só os fatos que podem ter impacto na vossa vida material e na vossa vida moral é que são planejados. Então, uma enfermidade que lhe trará um aprendizado a respeito de como lidar com a doença é planejada. Uma gripe que você pega no momento em que está acontecendo um surto de gripe não é planejada. Porque se você não tivesse saído de casa, se você não tivesse exposto às intempéries, não pegaria. E não precisaria, porque uma gripe não vai te ensinar mais nada. A gente já teve pelo menos umas 5, 10, 20 gripes ao longo de uma existência de 50, 60 anos como a nossa. Então é lógico que não são esses detalhes. Quebrar uma unha, quebrar uma perna, isso não estava, a menos que esse quebrar uma perna nos colocasse numa condição de limitação e essa limitação nos impedisse, por exemplo, de ser um esportista. Aí isso pode ser planejado. Porque pode acontecer que a nossa vaidade, que o nosso orgulho, como um desportista de sucesso, nos fizesse quebrar a nossa existência, cair mais uma vez, fracassar mais uma vez moralmente. Então, por precaução, a espiritualidade planeja uma limitação orgânica, uma limitação física que nos impede de fracassar de novo. É o que acontece frequentemente com os fumantes inveterados, com aquelas criaturas que numa encarnação inteira comprometem o corpo com cigarro. E aí, na próxima existência, já está impresso ali no perispírito deles a deficiência respiratória. Não precisa nem planejar. Elas já escolheram, na outra existência, nascer com asma, nascer com bronquite, nascer com um monte de limitações respiratórias, nascer frágil do sistema respiratório, porque elas comprometeram esse sistema numa outra encarnação. Isso é planejado. Agora, você vai pegar uma gripe, você vai cortar o dedinho, você vai bater a testa e ter que tomar ponto, isso não está planejado. E a gente tem que ter muito cuidado para não ser acomodado. Espírita precisa agir. Espírita precisa se sentir responsável. A nossa doutrina não é uma doutrina de culpa, não é para a gente se sentir culpado. Ai, eu estou desse jeito porque eu estou pagando a minha existência passada. Não está. Porque Deus não é agiota e Ele não empresta a reencarnação para a gente para cobrar juro depois em sofrimento. O que nós estamos fazendo são processos de aprendizado. E em processos de aprendizado, o que conta realmente são os fatos importantes. Isso é planejado. Os detalhes fazem muito, dizem os Espíritos, são por conta da vossa imprudência. Não imagines, diz Allan Kardec, se queimas um dedo, estava escrito como dizem. É porque a tua imprudência te fez encostar na superfície quente e as leis físicas fizeram com que a tua pele se esturricasse, se queimasse. Então é bom a gente ter cuidado com isso para a gente não ficar molenga, não ficar inerte diante das adversidades e dizer assim, é assim mesmo. Tem que ser desse jeito, estava escrito, faz parte da lei divina eu sofrer desse jeito, então não tem nada que eu possa fazer. Sempre há o que nós podemos fazer diante do sofrimento. Se não nos é possível eliminar o sofrimento, sempre nos é possível aprender o que o sofrimento veio nos ensinar. Aprender um pouco mais de paciência. Imagina, alguém que está acamado, não pode querer, de qualquer forma, sair tudo aí saracoteando todo dia. Tem que ficar acamado, pelo tempo necessário à recuperação. Então, se não, pelo menos pela questão em si, a doença nos ensina questões morais. Nos ensina valores espirituais, a ter mais paciência, a ter mais tolerância, a ser reconhecido pelos cuidados que nós recebemos dos outros. Vocês lembram? No ano de 2020,
um certo primeiro-ministro de uma região muito rica lá da Europa, que negava a pandemia, que achava que tinha que ter vacina, contagiado para todo mundo para poder ter imunidade de rebanho, e que também participava daqueles grupos segregacionistas, xenófobos. Quando ele adoeceu, quando ele foi parar na UTI do seu hospital público maravilhoso lá do seu país, ele acabou sendo tratado por enfermeiros e médicos imigrantes e percebeu que a doença não era uma brincadeirinha, não era uma gripezinha. Então esse dirigente mudou de posição, passou a atuar mais firmemente na sua coletividade e aí passou realmente a ajudar a cuidar, a controlar a pandemia de Covid-19. Mas ele aprendeu isso como? Ele aprendeu com a própria doença. Ele aprendeu com a experiência amarga. Então, se por si só a experiência não contribui muito para o nosso crescimento, ela contribui para o nosso aprendizado. Sempre há o que fazer diante de uma adversidade. Não nos acomodemos. Primeira coisa, vamos nos perguntar quais são os recursos que a ciência me oferece, a ciência, hein, gente? Comprovado cientificamente. Quais são os recursos que a ciência me oferece para que eu possa minimizar ou me curar dessa doença? Ou me livrar ou eliminar essa adversidade que está me afligindo. Porque às vezes não é uma doença no corpo, é uma privação material, é uma contingência física que nós às vezes nos sentimos premidos por ela, sofrendo as consequências dela. Imagina uma crise econômica tão grave que as criaturas percam o emprego. Elas vão ter que pensar, bom, quais são os recursos que eu tenho que me ajudarão a sair dessa situação difícil? Olha, já que eu não posso trabalhar na minha área, já que eu não posso trabalhar no mesmo emprego que me remunerava do mesmo jeito, eu tenho que pensar então numa alternativa, em me reinventar, em ser mais empreendedor e até em buscar um emprego menos remunerado, mas que pelo menos me garanta dignidade para sobreviver. Todas essas coisas têm que ser consideradas. Todas essas coisas têm que ser computadas no aprendizado da dor. A dor só vem ensinar aquilo que a gente precisa aprender. Se eu não pergunto, o que você vem ensinar para mim, dona dor? Ela vai acabar voltando para ensinar de novo, porque a lição não vai ter sido aprendida. Diante disso, a gente começa a perceber o seguinte, mas será que, cientes de que isso pode acontecer, analisando inteligentemente, e esse é o Kardec perguntando para os amigos espirituais na questão 860, será que a gente pode tomar providências para evitar alguns males da vida? Ciente de que não há um planejamento absoluto, de que não são todos os detalhes que vão ser planejados. Será que eu posso fazer esforços de ser previdente, de agir com cuidado para não permitir que aconteça um mal maior? E aí os espíritos dizem, mas é isso mesmo que se espera. Mas é exatamente isso, né? É isso que impulsiona o progresso. Se for para o progresso, se for para alongar a vida, para você continuar trabalhando mais, para progredir, e aí a gente começa a perceber. Nessa resposta da questão 860, fica mais relativizada ainda aquela fatalidade da morte, do momento da morte. Porque quantas criaturas que contribuem para o bem, que ajudam bastante, têm as chamadas moratórias. No livro Obreiros da Vida Eterna, agora a capa vai aparecer do lado de cá, para quem está vendo na internet. No livro Obreiros da Vida Eterna, do André Luiz, esse aqui, a gente observa um caso muito interessante. Eles vêm estudar processos de desencarnação. Só que uma das pessoas que estavam planejadas, programadas para desencarnar, ganha uma moratória. Ela ficaria mais algum tempo para a necessidade que estava ali no entorno dela, nem era uma necessidade dela mesma. Por ser uma criatura muito bondosa, muito gentil, muito dedicada a uma mensagem de amor, ela tinha essa assistência no processo desencarnatório. Mas, pela necessidade de manter o equilíbrio da família por mais algum tempo, favorecendo a reencarnação de um ente querido, de um espírito missionário, ela permaneceu encarnada por mais tempo, alguns meses mais até, mas permaneceu encarnada por mais tempo. Então, não vamos imaginar que o momento da morte é fatal. Chegou, não tem como adiar? Tem. Tem como adiar se for para o progresso. Tem como evitar um mal grande se for para o progresso, ele virar um mal menor. Tem até como ele não existir, se for para o nosso progresso. Agora não vamos imaginar que eu vou tomar elixir da longa vida, que eu vou tomar medicação, que eu vou praticamente me mumificar de tanta cirurgia plástica, porque eu quero viver eternamente. Viver eternamente para fazer o quê? Para manter orgulho, para manter vaidade, para se exibir na sociedade, para mostrar que é bem-sucedido, bem-sucedida? Não, isso não traz progresso moral. Então, para essas criaturas que são fúteis, para essas criaturas que estão buscando evitar males da vida, se isolar em bolhas, só para garantir a continuidade da sua vidinha egoísta, essas não vão conseguir evitar. Vai acontecer aquela história da fatalidade da morte. Elas escapam do mal e acabam caindo em outro. Escapam de cair no bueiro e vem um piano na cabeça, como a gente via nos desenhos animados da minha época de infância. Cuidado com essa questão, porque assim, a gente pode fazer muito.
A gente pode evitar males. E aí, diante dessa questão de não haver planejamento e de haver planejamento das coisas grandes, Kardec pensa assim, pô, mas alguém que mata uma outra pessoa, isso é uma coisa grande. Isso é um fato significativo, isso tem um impacto moral intenso na vida das pessoas. Então ele pergunta para os espíritos, uma criatura que veio e assassina alguém, foi planejado na vida espiritual que ela reencarnaria para matar um determinado indivíduo? E aí os espíritos respondem, ninguém planeja reencarnar para ser criminoso. Ninguém é predestinado ao crime. Ninguém é predestinado ao erro. Quem planeja as nossas existências, ou somos nós, com os nossos benfeitores espirituais, quando nós já temos discernimento para isso, quando nós já temos evolução para isso, ou são os nossos benfeitores espirituais, independente da gente, porque a gente às vezes está tão acomodado, está tão dormente lá no mundo espiritual que nem percebe a necessidade que tem. E aí quem planeja são os nossos benfeitores espirituais, sempre planejando o nosso progresso, sempre planejando o nosso futuro. Então não existe nenhum planejamento de cometer crimes, nenhum planejamento de fazer o mal. Mas, dizem os espíritos, pode haver o planejamento de estar num ambiente em que essa resistência ao mal seja testada ao seu limite, seja testada ao seu extremo. Então, um indivíduo que já tinha uma inclinaçãozinha ali para o roubo, reencarna num ambiente em que as pessoas são desonestas, para testar se ele vai resistir ou não àquela desonestidade. E aí a gente fica interessado nisso, porque afinal de contas, ninguém reencarna com a proposta de matar ninguém. Olha, imagina que ciclo vicioso. Não, ele reencarnou para matar o outro. Tem alguns que têm esse absurdo, né? Fazem esse raciocínio absurdo. Não caiam nessa. Mas tem gente que diz, não, foi planejado, porque o outro precisava morrer. O outro tinha necessidade de ser assassinado. Não, não tinha. O outro tinha necessidade de uma cessação abrupta da vida, para experimentar essa frustração, mas não necessariamente que um determinado indivíduo, seu inimigo do passado, a quem ele matou, tivesse que reencarnar para matá-lo de volta para fazer pagar a dívida. Senão, cria-se um ciclo vicioso horrível, no mal, que ninguém vai conseguir fugir. E a proposta da espiritualidade, a proposta de Deus é sempre nós crescermos. É muito mais natural, é muito mais justo. E aí, certa vez me perguntaram, fazendo um parêntese aqui, um amigo médico me perguntou, essas criaturas que foram torturadores na Idade Média, que foram inquisidores na época da Inquisição, né? Será que eles vão reencarnar debilitados mentais? Será que eles vão encarnar doentes mentais? E aí, pensando bem, se são espíritos que de alguma maneira consideraram, né, perceberam isso, eles podem agir de forma diferente. Eu respondi para esse, não. Podem ser os psiquiatras que estão cuidando dos doentes mentais que eles criaram no passado. E é verdade, gente. É claro que isso aí é uma coisa jocosa, foi uma maneira, até porque esse meu filho é psiquiatra, mas é uma maneira interessante de pensar, a lei divina não é punitiva. Ora, se você numa existência contribuiu para complicar a vida dos outros, você não tem que só reencarnar para pagar, para espiar, tendo a sua vida complicada. Não é melhor você, com a sua vida complicada, ajudar a melhorar a vida dos outros? Que é o caso, por exemplo, dos profissionais de saúde do sistema público no Brasil. Eles estão tendo uma oportunidade preciosa de usar a sua ciência, de usar o seu conhecimento, de usar a sua criatividade para vencer todas as limitações que existem e aí melhorar a vida dos outros. Melhor do que ficar lá internado num asilo, no hospital, num hospício, por 30 anos pagando o crime que cometeu na Idade Média, quando era um torturador da Inquisição e levava as criaturas à loucura com as suas torturas. É mais fácil ele tratar de criaturas que estão desequilibradas mentais hoje, se são espíritos que amadureceram, se são espíritos que avançaram. No livro Lázaro Redivivo, apesar de a gente poder fechar essa questão da inclinação para o mal, do planejamento do mal, a gente tem que ter o cuidado danado, porque algumas pessoas acham que tudo que elas têm, todas as tendências delas são planejadas, até as do mal. E aí no livro Lázaro Redivivo, o espírito conta uma história, meio anedótica, mas ela é uma história, de que um indivíduo foi num desses ledores de Buenadicha, nesses ledores de mão, nesses ledores do futuro, e o indivíduo viu que no futuro daquele homem ele assassinaria alguém. O vidente falou isso para ele. E ele, que era uma criatura fraca de cabeça, fraca de moralidade, começou a achar que estava escrito no planejamento dele, que fazia parte do planejamento espiritual dele matar alguém. Então ele passou a existência procurando oportunidades para matar alguém, para cumprir o karma dele. Vamos pensar assim, né? Muitas pessoas usam o karma como se fosse a palavra espírita, e não é, é do sânscrito. Né? E aí a gente começa a perceber o seguinte, ele passou a vida procurando. Uma noite, ele ia atravessar uma ponte sobre um rio,
e viu uma pessoa acocorada no corrimão da ponte, né? no alambre da ponte. E ele pensou, é a minha oportunidade de pagar o meu karma. Foi lá e empurrou aquela pessoa, a pessoa morreu afogada. E não é que aquela pessoa que morreu afogada era o vidente? Então, duas coisas importantes. Os ledores de Bonadite, às vezes, plantam uma ideia na nossa cabeça que eles mesmos vão colher. E segundo, que a gente não tem que ficar encasquetado, não tem que ficar ali preocupado. Não, mas está no meu planejamento fazer o mal, está no meu planejamento fazer o bem. O meu karma é agir assim. Não é. Nenhum de nós é predestinado ao mal. Resposta dos amigos espirituais à questão 861. Nenhum de nós tem planejamento espiritual de praticar o mal. Nós sempre temos planejamento de enfrentar um ambiente adverso e fazer o bem apesar dele. Apesar da inclinação para o mal, fazer o bem. Essa é a questão importante. Essa é a questão que é mais relevante para nós. Porque senão a gente fica sujeito de novo, volta a ser aquela escravidão, volta a ser aquela situação, né, de obrigatoriedade de cumprir. E cadê o livre-arbítrio? E cadê a liberdade de escolher? Ora, eu posso escolher não querer ser assassino, por mais que eu tenha inclinação para estrangular alguém. Então essa é uma questão importante. E aí Kardec vai avançando, ele entra em algumas questões mais leves em termos. Porque essa é as que a gente olha na Terra aqui de certa forma anedótica, né? Porque assim, tem gente que, né, tenta uma coisa, fracassa, tenta outra coisa, fracassa, elas são estigmatizadas, são marcadas pelo fracasso. Né? Tem criaturas que têm um currículo de falências dos seus empreendimentos maior do que o currículo de sucesso. E aí o Kardec pergunta, será que existem criaturas que tentam, fracassam, que elas têm esse planejamento, elas estão estigmatizadas? Ou melhor, trocando na nossa linguagem, será que tem alguém com o rótulo de azarado crônico? Ele nasceu para perder? Ele nasceu para ser um fracassado? E aí os espíritos respondem o seguinte, olha, existem duas possibilidades. É possível que esta criatura, numa existência anterior, tenha abusado demais dos sucessos que já obteve na vida e numa outra existência solicite uma vida de fracassos para se experimentar. Mas, dizem os espíritos, na maior parte das vezes, na maioria dos casos, é só imprudência, incapacidade, é incapacidade mesmo de reconhecer, de se perceber. E essa é interessante que eles dizem assim, alguém que resolva atravessar um rio sem saber nadar, corre grande risco de morrer afogado. Alguém que não sabe cozinhar e quer montar um restaurante, vai à falência com toda certeza. Porque, no mínimo, mesmo que contrate profissionais competentes, aí você vai ser só um financista, tem que entender da área de alimentação. Alguém que não sabe se alimentar, alguém que não sabe cozinhar, como que vai entender da área de alimentação? Então, essa é uma questão que a gente tem que considerar com os espíritos. Na verdade, provas de fracasso, azarados crônicos, não existem. O que existe são criaturas pouco competentes para gerir os seus negócios materiais, né? É sobre isso que a Kardec está falando, de fracassos materiais, de falências, de infelicidade em alguns negócios, é sobre isso nesse momento. E aí os espíritos dizem que na verdade é simplesmente uma criatura que não aprendeu ainda, que não sabe ainda gerir bem os seus negócios, por isso ela fracassa, que não tem a qualificação necessária. E aí vem uma outra questão, falando a respeito do cerceamento do livre-arbítrio. Mas espera aí, essa história de fazer o que eu estou preparado, de fazer o que eu tenho vocação, às vezes eu não posso. Imagina o filho de um grande empresário, um filho de um grande dirigente de uma nação, que tem vocação para coisas muito simples e não tem vocação para continuar a tarefa, a empresa da família, não tem vocação para continuar na carreira política dos pais. Será que ele pode fazer qualquer coisa? E aí, as convenções sociais, às vezes não funcionam para a gente como verdadeiras cadeias, como verdadeiras prisões. Algumas pessoas podem pensar, ah não, mas o que eu posso fazer? É a minha posição. Se eu fizer isso, o que vão dizer? Não tem gente que fica assim? Se eu fizer isso, o que vão dizer? E os espíritos dizem, tem gente que prefere morrer de fome a ter um trabalho digno. Só porque a sua posição anterior na sociedade dizia que ele tinha que ostentar aquela posição. E não é assim. Então a gente tem que estar muito atento, porque assim, e os espíritos dizem, Kardec pergunta, essas convenções sociais, essas regras de convivência na sociedade, essas normas que separam as classes sociais, elas não são um cerceamento, uma privação do livre-arbítrio? O indivíduo não pode escolher não seguir? Faz muito lembrar aquelas histórias de famílias tradicionais do passado, que a criatura gostava de um ente de uma família rival e não podia se juntar. É bem Romeu e Julieta, né? Então as convenções sociais impunham que aquela família era inimiga da outra família e os filhos não podiam se amar, tinham que se odiar. E aí era a violação do livre-arbítrio, afinal de contas ele queria amar a ela queria amar a ele, ou eles queriam se amar, ou elas queriam se amar,
E aí acabava havendo essa barreira social. E Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, essas convenções sociais não são cerceamento do livre-arbítrio? E os espíritos respondem, é usando do seu livre-arbítrio que o indivíduo escolhe aceitar as convenções sociais. Opa! Isso é complicado. Isso deixa a gente assim, mas peraí, então eu posso me insurgir contra as convenções sociais? Eu posso, de alguma maneira, dizer assim, não, toda a minha família, toda a minha sociedade faz desse jeito, mas eu quero fazer de outro jeito? E aí, lógico, os espíritos dizem, pode. Ninguém tem que seguir o rumo, pode fazer de outro jeito. Agora, é lógico, as pressões sociais são mais uma prova. As pressões sociais são mais uma dificuldade que nós enfrentamos. Não vamos imaginar que elas vão ser fáceis. Existe sempre uma dor grande em quebrar paradigmas sociais. A prova disso é Jesus. Jesus veio quebrar tantos paradigmas dos preconceitos dos seus irmãos de tempo, que achavam que eles eram um povo escolhido, de achavam que eles tinham que ter superioridade. Jesus vem pregar uma mensagem de amor, uma mensagem de entendimento, uma mensagem de fraternidade, uma mensagem de acolhimento e até de amor aos inimigos, sem que nós tenhamos que chamar os inimigos para tomar um lanche em casa, né? Mas é simplesmente, e aí a gente tem que estudar o livro o Espiritismo, tem que estudar a codificação. Allan Kardec coloca isso muito bem. Cabe até uma outra palestra, a gente vai fazer. Mas amar os inimigos não é até por eles um terno amor. É não retribuir o mal com o mal. É fazer o bem a quem nos persegue e calunia. Mas não quer dizer que você tem que estar lá de braço dado com ele e ele com a faca nas suas costas. Não quer dizer que a gente tenha que gostar das criaturas que fazem o mal. Mas a gente pode não agir como elas agem. Mostrar o reverso da sua ação. Isso é amar os inimigos. É nesse nível que se pode chegar na sociedade terrena de hoje. Na melhor das hipóteses é aquela coisa, Senhor, me dê paciência, porque se me der força eu estrangulo. Não façamos isso. Mas tentar não ter essa hostilidade da mesma forma como a hostilidade vem para nós. E Jesus enfrentou tudo isso. Ele agiu de uma forma diferente, ele trouxe uma proposta que quebrava paradigmas. O problema é que nós temos na nossa sociedade hoje ainda muitos indivíduos que apenas querem ser exóticos. Apenas querem quebrar paradigmas na ideia de fazer diferente dos outros. Então, todo mundo corta o cabelo, deixa o cabelo comprido. Todo mundo usa, o rosto lavado, ele deixa, o rosto sujo. Essa coisa. E aí os espíritos dizem assim, olha, é tão pouco racional querer ser um bicho exótico, querer ser apontado como alguém exótico nas ruas, do que se submeter às convenções sociais. Então a gente tem que encontrar um equilíbrio, o meio termo. Não deixar que a sociedade cerceie a nossa liberdade ao ponto de nós nos anularmos, ao ponto de nós sermos hipócritas, nem tentar ser tão rebelde assim às convenções sociais que causemos impacto, causemos escândalo inútil. Escândalo inútil. Por exemplo, se a gente imaginasse lá a década de 1920, em que as mulheres estavam começando a querer se libertar, em que as roupas eram muito longas, uma mulher quisesse mostrar o tornozelo, uma mulher quisesse mostrar o braço, não usasse um vestido até aqui, ela estava escandalizando. Mas isso não é inútil. Isso era uma luta libertária. Exatamente porque muitas dessas vestimentas, muitos desses comportamentos eram símbolos de dominação masculina sobre a mulher. Agora, as criaturas chegaram e disseram assim, não, como todo mundo reclama que a pele pintada, que a pele maquiada, que a pele tatuada é uma coisa feia, como a sociedade é preconceituosa contra a tatuagem, eu vou me tatuar da ponta da orelha até o dedão do pé. De coisas absurdas, de coisas horrorosas. E aí se torna um verdadeiro extraterrestre, se torna um verdadeiro bicho exótico. Não é isso que deve acontecer, porque é inútil essa rebeldia ante as convenções sociais. O que a gente precisa fazer, e é isso que a gente tem que ter cuidado, é agir com moderação. É ir quebrando, tijolinho por tijolinho, dos preconceitos sociais, até conseguir uma sociedade mais harmoniosa. Então, passo a passo. Se não dá para a gente viver da mesma forma, dos mesmos padrões que os outros querem viver, que nós pelo menos tenhamos coragem de respeitar a forma como os outros querem viver. Se não nos afetar, se não for mal para nós. E isso principalmente com relação a costumes. Como as criaturas conduzem as suas vidas, como as criaturas estabelecem os seus laços afetivos, não é da nossa alçada, não é do nosso respeito. Então, deixemos viver. Vivamos e deixemos viver. É a melhor proposta para a gente mudar a sociedade em que a gente está. E aí a gente começa a perceber o seguinte, já que não existe azarado crônico, já que a sociedade não é um obstáculo ao nosso progresso, será que existe, pergunta Kardec, aqueles sortudos crônicos?
Gente que não faz esforço nenhum e a vida, sorri para ela. E a vida aparece para ela como tudo dando certo. Então tem sorte até no jogo, os benfeitores espirituais dizem. Isto também é uma prova. Isto também é um teste. Dizem eles, o sucesso embriaga. A criatura que é sempre bem-sucedida, a criatura que está sempre tendo sucesso nas coisas, ela pode, em determinado momento, se tornar soberba, se tornar egoísta demais, achar que os outros não conseguem fazer o que ela faz, porque são incompetentes, porque são inferiores e se achar superior. É um teste. Porque quando nós somos bem-sucedidos, a proposta que é feita para nós é que nós empreguemos as nossas conquistas para tornar melhor a sociedade à nossa volta e não nos tornemos egoístas, fruindo apenas nós do resultado das nossas conquistas. E aí Kardec pergunta, mas tudo bem, não existe um estigma da sorte. E os espíritos dizem, essas pessoas que são bem-sucedidas, na maior parte dos casos, na maior parte das vezes, elas apenas sabem gerir melhor os seus negócios. Sabem raciocinar melhor sobre os seus empreendimentos. Aí Kardec, que não é bobo nem nada, chapoca mais uma, né? Ah, mas peraí, tem gente que é sortuda no jogo. Tem gente que é bem-sucedida no jogo. E o jogo não tem nenhum tipo de raciocínio envolvido. Se bem que tem um monte de jogos que tem raciocínio envolvido. Mas os chamados jogos de azar, aqueles de sorteio, aqueles que você joga um dado, aqueles que você roda uma roleta, né? Isso aí não tem necessariamente um grande raciocínio em torno. E aí os amigos espirituais assim, esses que ganham como homens, frequentemente perdem como espíritos. É um desafio. O jogo é uma tentação. E não é verdade? Vicia. Tem gente que é viciado em jogo. Tem gente que perde fortunas em jogo achando que vai ganhar fortunas. E sobre isso vem o alerta dos amigos espirituais. Quem ganha na condição de humano encarnado costuma normalmente ser um derrotado, ser um perdedor na condição de espírito. Basta nós lermos no Evangelho segundo o Espiritismo, capinha dele aqui, a mensagem do capítulo 2 de uma rainha de França, em que ela achava que ela era muito grande, que ela era muito poderosa, que ela era muito capaz, mas chegou ao mundo espiritual numa condição bem inferior, bem subalterna. E aí fica essa questão para nós espíritas principalmente. Gente, nós estamos chegando ao fim do nosso estudo, mas a gente precisa falar isso. Espírita místico é complicado. E aí Allan Kardec pergunta na questão 867, assim, o que pensar daquelas criaturas que dizem que de fulano nasceu ou Beltrano nasceu sob uma boa estrela? E aí os espíritos dizem assim, isso é uma crendice, que alguns tolos fazem a bobagem de tomar a sério. E aí, lógico, é uma analogia, é um símbolo. Mas a influência das estrelas, a influência dos astros, não é nenhuma sobre a nossa vida moral. A nossa lua, que está aqui pertinho, ela até tem uma influência sobre a nossa vida física. Da mesma forma como a lua move as nossas marés, as massas de água, e os nossos corpos têm aí seus 70% de água, de certa maneira ela mexe com a nossa pressão arterial, mexe com a nossa fisiologia, mas não mexe com a nossa vida moral, com a nossa vida espiritual. Então aquela história de espírita que acorda de manhã cedo, em vez de ler o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer planos para um dia melhor, vai no jornal ler o horóscopo para ver se o seu signo é promissor, ele está andando por um caminho que não é bem espírita não, né, gente? Espírita que fica de horóscopo, espírita que fica de crendice tola, espírita que usa símbolos de sorte, bota, pendura pé de coelho, ferradura na porta, fitinha do Senhor do Bonfim no retrovisor do carro, não está bem espírita ainda, não entendeu bem a doutrina que diz seguir. Ah, mas é uma tradição. É uma tradição? E aí a gente volta a outra questão das convenções sociais. Nós não estamos aqui para mudar esses paradigmas? Nós não estamos aqui para fazer com que o livre-arbítrio seja entendido como o planejamento contínuo que nós fazemos da nossa existência, das nossas vidas? Ora essa. Então, espíritas, nos desapeguemos do misticismo. Nos desapeguemos das crendices externas. Não é a cor da nossa roupa que vai fazer os espíritos se aproximarem de nós ou se afastarem. Não é usar uma pulseira, um colar que vai atrair os espíritos ou fazê-los se afastar. Nada disso. Não é o horóscopo que vai determinar se o meu dia vai ser bom ou se vai ser ruim. Há um livro do Richard Simonetti, muito interessante, muito engraçada essa história, que ele fala a respeito de uma criatura que era fissurada, ficcionada por astrologia. Então ele não saía de casa sem ler um determinado jornal, na época do jornal impresso, e ler o seu horóscopo. E aí se o horóscopo dizia que hoje o seu dia, os astros estão favoráveis, ele tinha um dia maravilhoso, um dia lindo. E aí
Né? Quando tinha lá uma notícia, hoje tenha cuidado, tal astro está apontando contra você, ele já saía de casa macambúzio, já saía de casa deprimido, tinha um dia horroroso. Certa vez ele estava passeando pelo centro da cidade, passou em frente à redação do jornal e disse, eu tenho que ir lá cumprimentar esse astrólogo que acerta tudo na minha vida. E aí ele chega então na rádio, no jornal, né, na redação do jornal, procura pelo astrólogo, pede informação. Não, nós não temos astrólogo. Mas como não? Vocês têm horóscopo todo dia. Nada, moço, disse o rapazinho que atendeu, um estagiário de jornalismo. Nada, moço, sou eu mesmo. A gente tem aqui numa caixinha uma série de previsões que já foram feitas de muito tempo atrás. E aí eu vou sorteando uma ou outra para botar em cada signo. É isso que acontece. Ou seja, ele deixava a vida dele ser pautada por um estagiário de jornalismo que sorteava frases numa caixinha. Pior do que um mico do realejo, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso para não cair nessas pataquadas, para não cair nessas fantasias. Senão a gente corre o risco de passar vergonha. E aí, finalizando o nosso estudo, nós vamos perceber o seguinte. Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, então, o que é essa questão de livre-arbítrio? Já que o livre-arbítrio existe e ele determina o que vai acontecer conosco, e é só nesse sentido que nós vamos encontrar fatalidade, não existe fatalidade, não é verdade? Os espíritos respondem, não existe fatalidade. Na verdade, tudo que a sociedade chama de fatalidade simplesmente é uma desculpa para não reconhecer a própria responsabilidade, seja da vida presente, seja da vida passada. Mas sempre sois responsáveis pelo que vos acontece. Sempre sois os autores da vossa alegria ou da vossa desgraça. Livre-arbítrio é o que estabelece a nossa fatalidade. Uma vez que eu entro por um caminho, uma vez que eu tomei uma decisão, não tem jeito de escapar dela. Eu vou ter que arcar com as consequências. Não tem como chorar as consequências dos atos que eu escolhi cometer. Mas eu não planejei ser obsidiado. Planejou. Quando você ficou lá pensando, alimentando pensamentos negativos, você planejou convidar o obsessor para dormir do seu lado. Então não vão botar a culpa na fatalidade, no estava escrito, nas leis de Deus, nas estrelas, nada disso. Espírita é doutrina de responsabilidade. Então sejamos responsáveis. E se não existe fatalidade e é o livre-arbítrio que determina o que vai acontecer conosco, o que é que nós podemos fazer? Como é que nós podemos agir? E aí vem, então, a proposta. Sejamos nós, espíritas, conscientes, espíritas estudiosos. Nós pegamos aqui algumas questões do Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos. Nós pegamos algumas questões do Livro dos Espíritos e passamos quase uma hora estudando a respeito disso, que nós não somos fantoches, nós não somos marionetes da divindade nem dos espíritos. Nós temos autonomia, então sejamos nós os senhores dos nossos destinos. Não há fatalidade. O que existe é escolha e consequência, ação e reação. É disso que a gente tem que estar atento. É com relação a isso que a gente precisa estar precavido. Do contrário, nós vamos ser sempre vítimas de nós mesmos e atribuir a culpa, a responsabilidade a Deus, ao espírito, ao obsessor, ao destino. E não é isso que deve acontecer. Nós nos lembramos da necessidade de agir. E não de ficar lamentando, de ficar lamuriando o passado. Lembra de Chico Xavier? Aquela frase clássica dele que circula aí para tudo que é lado, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todos nós podemos recomeçar agora e fazer um novo fim. E é exatamente isso que é proposto para nós espíritas. É exatamente essa a convocação final da nossa tarefa. Vamos ser os construtores da nossa felicidade, a partir de mudança de atitudes, a partir de escolhas melhores. Quantas criaturas que, em vez de estarem aqui conosco, assistindo, compartilhando esses momentos de estudos, porque eu também estudei bastante mesmo, refleti bastante sobre esse estudo de hoje, para a gente poder compartilhar. Quantos que podiam estar aí, que estão aí vendo na internet, que estão aí do outro lado da tela, assistindo o trabalho que nós estamos fazendo agora, escolheram estar fazendo outra coisa. Escolheram estar complicando a sua vida. Cada um de nós aqui que está nesse momento de congraçamento, nesse momento de união, escolheu a melhor parte, escolheu aprender, escolheu melhorar o nosso conhecimento e nos tornarmos mais responsáveis. Porque cabe só nós, meus irmãos, as minhas irmãs queridas, que já nos despedimos de vocês com carinho, com saudade, com alegria do trabalho realizado com Jesus, nós seremos os autores da nossa felicidade. Caberá apenas a nós ser os construtores da vida melhor, do futuro melhor que nós queremos ter. Muita paz a todos e muito obrigado pela sua atenção.